Assim diz a palavra de Deus em Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma quarta-feira, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigada porque Tu és digno de tudo. Obrigada porque Teu amor nos alcançou. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na nossa casa. Consagramos a Ti, Senhor, essa noite. Consagramos nossas vidas a Ti, nossos corações a Ti. Pedimos que o Senhor vá preparando o nosso coração para que ele esteja fértil para receber as sementes de amor que o Senhor vai lançar neles. Obrigada, Deus, pela vida da nossa pregadora, que ela seja a boca das Suas palavras e que possamos, Pai, ao sair dessa noite da Tua casa, sair muito melhores do que nós estamos chegando. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E essa palavra que a gente vai trazer hoje, ela já tem repousado em meu coração. E ao mesmo tempo que ela tem repousado em meu coração, ela tem trazido descanso. Algumas vezes ela tem trazido inquietação. Porque uma palavra é um alimento forte, é um alimento sólido. É uma palavra que tem que mexer com a gente, tem que fazer a gente refletir no que nós temos sido na presença de Deus. Quem nós temos sido para o Senhor. E o tema dessa pregação é posicionadas na brecha. Amém? Glória a Deus por isso. E eu resolvi trazer essa palavra, ela já tem feito parte, como eu disse, do meu coração há algum tempo. Mas eu resolvi trazer hoje por conta de algo que nós vivemos no domingo, aqui na igreja de manhã. Quem estava no culto da manhã aqui? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu. Todo mundo, quem é da nossa igreja, as ovelhas aqui da igreja, sabem que Deus deu um comando para a gente, que durante o culto, a nave tem que ficar em silêncio. Todo mundo sabe disso, então a gente tem todo domingo de manhã a geração pequeninos, que começa a partir dos 2 aninhos e vai até os 13 anos, algumas crianças com 14 que não querem sair da geração pequeninos. E os que são abaixo de 2 anos, nós temos as salas sementinhas, que é aquele aquário. Para que ele serve? Para quando as crianças estão mais agitadas, começam a chorar, começam a balbuciar, começam a falar alto, a gente pede para os papais e mamães, vovôs, vovós, titias, titios, que se dirigam àquela sala lá, fica passando o culto, fica passando o áudio do culto, e aquele vidro consegue ver aqui na nave. Por quê? Porque nós temos essa visão, o Senhor entregou essa visão para a gente, que aqui na nave tem que ter silêncio. Porque aqui é um lugar onde a palavra de Deus está sendo liberada. A gente tem que ter temor na presença de Deus, a gente tem que fazer as coisas com excelência. E há algum tempo atrás eu estava aqui e tinha uma criança que estava andando para lá e para cá e tal. Aí eu vi com quem ela estava, me levantei discretamente, sentei ao lado da pessoa responsável pela criança e falei assim, ele não quer ir para a salinha? Aí ela virou e falou assim, ô pastora, eu sou a avó dele. É porque o Gustavo, ele é autista. E ele não sai de perto de mim. Ele não sai de perto de mim. Então, por isso que ele não vai para a salinha. Quando ela me contou essa história e falou da questão que torna o Gustavo especial, imediatamente eu falei para ela, olha, então fique tranquila. Pode deixar o Gustavo à vontade aqui na nave. Ele nem precisa se preocupar. Só que essa história mexeu tanto com o meu coração que eu fui atrás de saber quem era a família, porque, para a honra e glória do Senhor, muitas famílias têm chegado, e muitas vezes já está difícil para mim e para o Rodrigo saber quem é todo mundo, saber quem está chegando e tal. A gente tem se esforçado muito para conseguir ter esse controle, mas a gente ainda não está conseguindo. Então, eu realmente não estava lembrando a origem dessa família e tal. Fui atrás de algumas lideranças para descobrir, entrei em contato
com a filha dela, da avó do Gustavo, pedi o telefone dela, entrei em contato com a Fatinha. E eu, como pastora da igreja, me coloquei à disposição para o que eles precisassem. E falei para ela, olha, nós vamos estar em oração para que o Gustavo se sinta cada vez mais à vontade na casa do pai. E eu ainda falei para ela, e o Gustavo ainda vai ser meu grande amigo. Porque o Gustavo, até então, ele só se relaciona com a vozinha dele, com o avô e tal. Beleza. E aí, Gustavo vinha para o culto. Quem vem no culto da manhã já deve conhecer o Gustavo, ele fica solto e é a criança que é autorizada. Ele é autorizado a ficar por aqui. Aí, quando foi domingo retrasado, na hora da nossa dancinha final, hoje eu sou, quem eu sou, pois sua mão, né? Que a gente faz todo domingo, eu observei que o Gustavo estava no altar, fazendo a dancinha. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionada. Porém, fiquei quieta, né? Sabe aquele sentimento assim, não vou atrapalhar o mover do Espírito Santo, né? Fiquei quieta, não falei nada. Quando chegou nesse domingo, no início do culto, na hora dos pequeninos subirem ao altar para falarem os versículos, quem sobe? O Gustavo. E fica para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, o Gustavo chega para mim, me cutuca e aponta para o Rodrigo. Aí eu falei assim, você quer falar versículo? Aí ele fez assim. E aí, ele quietinho esperou, não foi? A criança que estava aqui terminar. E aí ele se dirigiu ao Rodrigo. Aí o Rodrigo olhou, você quer falar um versículo? Aí ele pegou o microfone e ele falou na língua dele. Que segundo o meu coração, foi na língua dos anjos. Então, só entendeu quem estava assim com Jesus. Que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quem não está muito assim com Jesus, não entendeu mesmo, não. Gente, foi uma emoção muito grande, porque, sem brincadeira aí. E no final ele ainda cumprimentou a gente, né? Bateu a mão, fez assim. Veio para o meu colo. Eu estava adorando. Aí o João Miguel Vivi me cutucou, que ele estava aqui do meu lado domingo, né? Aí eu lá, sei lá, eu adorando, de olho fechado, aí o João me cutuca assim, eu falei, oi João, quando eu vi, estava o Gustavo assim para mim. Aí eu peguei ele no colo de novo, beijei ele, estava virando meu amigão. Gente, foi muito emocionante. E como no final de semana passado, teve o Na Tenda com Jesus, que foi um encontro com Deus para os pequeninos, quem participou, né, nós estávamos extremamente emocionados, né? Ai, gente, até agora eu não consigo falar sem me emocionar do que foi o Na Tenda com Jesus. Foi uma coisa, né, do céu. E aí, o Rodrigo, ele preparou uma palavra para a igreja, que também não foi combinado, eu não sabia que ele ia trazer isso, falando sobre as crianças. Que se você não for como as crianças, não vai entrar no reino dos céus e tal. E quando o Rodrigo começou o culto, eu sentei ali no meu lugarzinho, de repente vem a Fatinha, a avó do Gustavo, senta do meu lado, aos prantos, se tremendo toda, e falando, pastor, eu estou muito emocionada. Eu vivi um milagre. O Gustavo subiu no altar para falar um versículo. E ela não parava de chorar, não era, Mari? E aí eu virei para ela e falei, Fatinha, você quer subir para dar esse testemunho? Ela falou assim, quero. E ela subiu. E aos prantos ela estava, aos prantos ela testemunhou, Fê. Contou que tinha... Você estava aqui, né, Fê? Foi agora? Não, então você não viu. Mas está lá no YouTube. Ah, não, mas a parte dela não está. E ela contou esse testemunho chorando, desceu. Aí o Rodrigo começou a chorar também, né? E eu precisei contar essa história toda para chegar na palavra de hoje. Porque aí o Rodrigo fez uma pergunta para a igreja. Há quanto tempo você não chora por um milagre que Deus fez na sua vida? Porque às vezes Deus está fazendo milagre todos os dias. Coisas que você passou tempos orando. Mas passa a ser normal. Olha que coisa, Vivi. O milagre de Deus, às vezes, passa a ser normal. Ele nos chama para um lugar
de sermos aquelas que nos posicionam em oração e intercessão pelos nossos, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, para ver milagre acontecer. E às vezes os milagres estão acontecendo, mas a gente parece que entra em uma inércia espiritual, emocional, que parece que isso já passa a ser normal. Só que o agir de Deus nunca pode ser uma normalidade. O agir de Deus sempre tem que ser um impacto na nossa vida. E a gente nunca pode sair desse lugar de clamar pelo milagre. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. A Fatinha e o avô do Gustavo, que agora eu não me recordo o nome, eles estão aqui todo domingo. Quantas desculpas você dá para não vir ao culto? Eles não perdem o culto, não. Eles vêm com o netinho deles, eles que criam o netinho deles. O netinho deles tem essa condição especial e eles estão aqui, eles não faltam ao culto. E eu não estou falando de um pai e de uma mãe, não. Eu estou falando de um avô e de uma avó. Eu imagino tanto que a Fatinha não dobra o joelho para orar. A Andressa está na turma com ela, do Casados, não está, Andressa? Eu imagino o quanto que ela, o tempo que ela não fica de joelho dobrado, orando pelo neto dela. Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Se a Fatinha fosse dessa época aqui, achariam ela. Achariam essa avó, posicionada, com um sorriso daqui até aqui, na casa do Pai, clamando a Deus, buscando a Deus, dando um amor que transborda. E vou dizer mais, deve ser exaustivo, né? Porque hoje eu sou vó. Hoje eu sou vó. E quando o Pipo vai ficar um dia comigo, quando chega no final do dia, você... Tá? Porque é mais a tensão emocional, né? Porque ele está naquela fase de engatinhar e levantar, engatinha, levanta, engatinha, levanta, aí você fica assim o dia inteiro, né? Atrás assim. Andressa, e a alegria da Fatinha? E o entusiasmo dessa mulher? Acho que é a quarta vez que eu faço isso. O Maurício está aí? Não. O Maurício não está aí. Gente, a gente está sem os projetores, então eu vou ler versículos pequenos para não ficar difícil para vocês. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. O Senhor, Ele está procurando aquelas pessoas que se colocam na brecha para reconstruir os muros. Nesse contexto aqui do livro de Ezequiel, era a época de desolação. Era a época que os próprios sacerdotes tinham se corrompido. Estavam roubando as viúvas, estavam maltratando o próprio povo. E o profeta, Deus fala através do profeta, que ele olhou, ele procurou na cidade quem estivesse se colocando na brecha. E ele não achou uma pessoa. Se o Senhor hoje estiver procurando por alguém que se coloca na brecha, Ele vai encontrar? Você está se posicionando na brecha pela tua família, pela tua casa? Você está se posicionando na brecha pela vida dos teus? Ou será que
As dores da vida, as desilusões da vida, as expectativas frustradas te tiraram de um lugar de se levantar como uma pessoa intercessora, uma mulher que ora, e te levou para um lugar de derrota, onde você só está murmurando, sendo ingrata e reclamando. Quando eu estava lendo esse texto, eu trouxe essa palavra para mim. Se o Senhor hoje usasse a boca do profeta para falar, procurei na igreja gerações, quem está se colocando na brecha para reconstruir os muros? Porque assim eu não vou destruir a cidade. Quantas ele acharia aqui? O que é estar na brecha? Se posicionar na brecha é se colocar em um lugar onde você vai interceder, onde você vai pagar um preço em oração, para que os seus sejam salvos, para que os seus sejam restaurados, para que os seus sejam resgatados. O muro que você precisa reconstruir pode ser o muro da tua casa. Mas Deus pode te chamar para lugares mais altos. Deus pode te chamar para reconstruir o muro da tua casa e o muro de uma igreja, o muro de um bairro, o muro de uma cidade, quiçá um muro de uma nação. Qual é o propósito de Deus? Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas uma coisa eu sei. Isso tem explodido no meu coração e eu tenho falado isso com a igreja. O Senhor tem falado comigo. Nós estamos vivendo um processo revolucionário aqui dentro, Débora. Porque o Senhor tem falado comigo, Ele tem me revelado que Ele está nos conduzindo para que essa igreja aqui seja reconhecida na capital, por ser uma igreja de mulheres fortes e posicionadas. E agora a chave virou. Por que vai ser uma igreja de mulheres fortes e posicionadas? Porque vai ser uma igreja de mulheres intercessoras que se colocam na brecha. Uma mulher que se coloca na brecha, ela não tem tempo a perder com dor. Ela não tem tempo a perder com decepção. Sabe por quê? Porque se eu perder tempo com decepção, eu não vou conseguir entrar na brecha intercessória para confessar o pecado do meu marido, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da minha tia, da minha pastora, do meu líder, da minha vizinha, da minha amiga. Uma pessoa, para se colocar na brecha, ela tem que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e ter um relacionamento diário com o Senhor. Porque esse relacionamento diário com o Senhor é que vai te levar para um lugar de compaixão e misericórdia. Porque se você não tiver compaixão e misericórdia, você vai se colocar num lugar de justiça própria. Aí se a pessoa cometer uma falha com você, você já aniquila ela. Ou com o seu olhar, ou com a sua palavra, ou com o seu silêncio. Mas se você se levantar como uma intercessora, você vai chorar com o erro da pessoa. Você vai chorar com o pecado da pessoa. Você não vai se conformar se essa pessoa não estiver na presença de Deus. E eu volto a te perguntar, porque eu estou me perguntando isso desde cedo hoje. Se o Senhor estivesse aqui e Ele estivesse procurando, eu procuro aqueles que estão na brecha, que vão restaurar os muros. Quantos de nós Ele acharia nesse lugar? Tem um versículo na Bíblia que fala que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O que é muro? Muro é proteção. Muro é proteção. Quando fala que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade derribada, é como uma cidade exposta, o que é isso? Naquelas épocas antigas, como é que as cidades eram protegidas? Por muros. Qual foi o muro que foi derrubado no grito? A muralha de Jericó. As cidades antigas, elas eram cercadas por muros. Se não tivesse muro, ela estava exposta a qualquer ataque de inimigo. Por que nessa palavra aqui, de Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim?
que Deus está falando aqui? Eu estou procurando aqueles adoradores que estão reerguendo o muro. O que é o muro? É a proteção. E o que é o muro espiritualmente falando? O que é que nos protege? A palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, o relacionamento com Deus, o tempo de qualidade com Deus, a oração e a palavra e o jejum. Se você colocar em prática esses passos que eu acabei de falar, você vai reconstruir os muros da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua cidade, da tua igreja, do teu lugar de trabalho, da tua nação. Muro é proteção. Não permita que os muros fiquem caídos. Mas, gente, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu me coloco na presença de Deus, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho sido confrontada. Porque será que vocês conseguem perceber que não tem nada a ver com as pessoas com que a gente se relaciona, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus? Se eu estiver na presença de Deus, se eu me colocar como uma intercessora, se eu me colocar como uma mulher que ora, se eu me colocar na brecha, deixa eu te falar, a gente vira um trator emocional, espiritual e físico. Aí acaba acontecendo algo no nosso coração que é sinistro. Cara, parece que teu coração vai ficando frio, mas não é frio de não se importar com as pessoas. É frio no sentido assim de você não se abalar mais tanto com as notícias que chegam. A notícia chega, a notícia ruim chega. Você pode até falar assim, puxa vida, que meleca. Mas você já, eu vou orar. Satanás está pensando o quê? O inimigo não vai me derrotar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é sobre as pessoas. Quando você estiver vulnerável e estiver se decepcionando e magoando com as pessoas, é porque você está longe de Deus. Porque quanto mais perto de Deus a gente está, mais compaixão a gente sente, mais amor a gente sente, menos a gente cobra. Quanto mais a gente estiver na presença de Deus, mais a gente dá e menos a gente cobra. Entenderam? Eu quero estar na brecha. Eu quero reconstruir os muros. Quem quer reconstruir os muros? Amém. E aí, tem um profeta, um livro que tem uma palavra linda sobre se posicionar na brecha. A Mari até trouxe na última pregação dela, que é Neemias, né? E aí eu pensei assim, beleza, vou falar sobre Neemias, né? Porque tá top. A gente acabou de estudar, né, Mari, lá na EIFOL, o devocional de Neemias. Eu falei, vai ficar top, eu vou falar direitinho lá, vou falar bonito. Mas o Senhor me levou para outro. O Senhor me levou para Daniel. Meu Deus. E eu nunca tinha aprofundado em Daniel. E eu fiquei tão constrangida, Fê. Me doeu. Porque Daniel não era só um cara que orava, um cara intercessor, ele era um cara de muita coragem. As histórias do livro de Daniel, todas as histórias que são relatadas lá, não é coisa pouca. Você começa a ler, você fica até assim, gente, isso aí não precisa ser verdade, isso não. Você fica até assim, aí você sai, Satanás da minha mente, isso é verdade? Sim, glória a Deus, está na palavra de Deus, de tão sinistra que são as histórias de Daniel. Quem é Daniel? Daniel foi um profeta. Ele é o quarto dos chamados profetas maiores que tem lá no Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Olha isso, gente. Ele era um israelita de linhagem nobre e real. Ele não era qualquer coisa, não. Ele era de linhagem nobre e real. Olha isso. Ele era um descendente da família real de Judá. Só que ele não era um israelita. Então ele foi levado cativo para Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Daniel foi retirado de Judá e foi levado como um cativo, um judeu cativo, para a Babilônia. Babilônia, lugar de desolação
lugar de perdição, lugar de desvio de caráter, desvio de conduta, lugar de apostasia, lugar de pecado. Ele foi retirado de Judá e foi levado para a Babilônia. Agora, olha que interessante. Eu não sei se foi semana passada, não sei se fui eu, se foi a Mari, se foi minha irmã, eu confundo tudo, é tanta palavra, se foi o Rodrigo, sei lá quem pregou aqui. Mas olha o que é um homem de Deus. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas olha as características de Daniel. Independente da época que ele estava em Judá e independente da época que ele estava na Babilônia, quais eram as características de Daniel? Ele era íntegro e justo, temente a Deus acima de qualquer coisa. Daniel nunca aceitou se corromper. Daniel nunca se vendeu. Ele não negociou a palavra de Deus. Ele não negociou os princípios de Deus. Não era pouca coisa não, né? Meu Deus do céu. Ele foi fiel a Deus, ainda que para isso colocasse em risco a sua própria vida. Ele não se importava com a vida dele. Para Daniel, era mais importante obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, cumprir os princípios de Deus e glorificar o nome do Senhor. Olha isso, gente. E quando a gente vai lá ver as histórias de Daniel, em Daniel capítulo 1, o rei da Babilônia determina que fossem servidos aos jovens israelitas as mesmas iguarias que eram servidas na corte pagã. Por quê? Ele queria preparar esses jovens israelitas para, depois de um tempo, estarem servindo lá no palácio com ele. Sabe o que Daniel falou? Não vou comer. Por que Daniel falou que não ia comer? Porque ele falou, eu não vou comer da comida dos pagãos, porque eu sou um homem de Deus, eu sou separado por Deus. Só que além de Daniel ser íntegro e justo, Daniel era um homem de oração, ele tinha relacionamento com Deus. Sabe o que a gente precisa entender, mulheres? Que se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, e nós formos mulheres de oração, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente passe, aonde quer, a situação que nos foi exposta, a graça e a misericórdia do Senhor vão estar sobre a nossa vida. Sabe o que aconteceu nessa história? Daniel ganhou o coração lá esqueci o nome do fulano lá, e deixou ele sem comer a iguaria lá do rei, e deu tudo certo. Ele não comeu. E eu fico pensando, né, Dani? Porque assim, ele ia comer, tipo banquete, né, real. Ele não estava sendo chamado para comer o resto de uma comida ruim. Ele estava sendo chamado para comer a comida do rei. A mesma comida que o rei ia comer, Daniel estava sendo chamado para comer. E ele falou assim, não vou comer comida de pagão. Eu sou um homem de Deus. Eu não me misturo com aquilo que não vem de Deus. Quantas mesas a gente tem sentado e participado de banquetes pagãos? Quantos banquetes pagãos a gente tem se assentado para participar e tem se contaminado e perdido a graça de Deus? Que é isso, pastora? É isso. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Não é todo lugar que a gente pode ir. Não é todo lugar que a gente pode se assentar. Não são com todas as pessoas que nós podemos ter aliança. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. E o mundo espiritual, ele se move por intermédio das alianças que a gente faz. Porque toda vez que a gente faz uma aliança, a gente está dando uma procuração, ou para Deus, ou para o diabo. Daniel não caiu. Daniel falou, não, vou comer essa comida pagã não. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, ele começou a ter uns sonhos. E ele pediu para que todo lá o povo lá dele, os mágicos,
os adivinhas, os feiticeiros, aquele povo todo lá, interpretasse o sonho dele. E ninguém conseguia interpretar o tal do sonho do Nabucodonosor. Sabe o que ele fez? Ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele falou assim, então manda matar todo mundo, que eles não servem para nada. Inclusive mate os sábios. Quem que estava no time dos sábios? Daniel e seus amigos. Sabe o que Daniel fez, gente? Ele convocou uma reunião com os amigos dele, os amigos de Deus. Ele, os amigos dele e Deus para essa reunião. Mas a reunião não foi para causar uma rebelião ou para elaborar um plano de fuga. Sabe para que foi a reunião? Para buscar o Senhor. Quantos decretos têm sido lançados sobre a nossa vida? E ao invés de a gente buscar o Senhor, a gente acaba se assentando em rodas erradas para elaborar rebeliões ou fazer coisa errada. Porque a gente não confia no Deus que a gente serve, que vai nos livrar de todas as coisas. Quantas vezes nós nos deixamos corromper por medo do que pode vir a acontecer com a gente? E eu vou dizer uma coisa, igreja. Hoje o alimento é duro, é sólido. E glória a Deus por isso. Os tempos são findos, viu, igreja? Aproveite. Eu tenho que ter muito domínio próprio para não pegar as ovelhas no laço. Porque hoje a gente tem liberdade para vir para o culto, Andressa. Hoje a gente tem liberdade, inclusive, para andar com a Bíblia, dizer que é crente. Pode andar com a camisa de Jesus, pode escutar louvor na rua, pode ir dentro da sua casa pôr louvor. Mas vai chegar o tempo que não vai mais poder não, viu? Que o que aconteceu aqui, ó, vai acontecer com a gente. E aí o tempo da liberdade a gente não está aproveitando, a gente prefere ficar em casa porque está cansado. Daniel, ele sabia o Deus que ele servia. Ele reuniu com os amigos dele e foi orar. E olha a resposta do Senhor. Alguém tem óculos? É porque eu esqueci que está sem o projetor e eu não vou conseguir ler. Ai, se eu ver o seu. Aqui, ó. Eu não sei para que é, não. Eu nunca fui no oftalmologista, eu só sei que eu não enxergo mais. Menina, ficou top esse. A pastora tem que ir para o oftalmologista medir as coisas aí. Mas eu sei que eu não enxergo mais nada. Olha só. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lhes pediu que rogasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: no que Daniel buscou a Deus com os amigos dele para orar e pedir a direção de Deus, Deus fez o quê? Revelou o sonho de Nabucodonosor. Depois que Deus revelou o sonho, gente, olha a oração desse homem. Meu Deus. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Como é que termina o versículo que você leu? Gerações. Qual é a oração de Daniel? Deus dos meus antepassados. Qual é o Deus que você tem revelado para os teus descendentes? Porque o Deus que você tem revelado para os teus descendentes é o Deus que na hora das lutas deles, eles vão glorificar e vão falar: meu pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus do meu pai, da minha mãe, do meu avô e da minha avó. Olha a responsabilidade que Deus coloca na nossa mão, mulher. Nós que estamos na presença de Deus, a nossa responsabilidade é muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque para quem tem filho pequeno ou filho grande, porque meus filhos não nasceram no evangelho, não. Eu conheci Jesus, eu já era mãe, que pena. Que pena. Deixa eu contar uma coisa aqui, abre o parênteses. Guarda aí onde eu parei. Abrindo parênteses.
Na tenda com Jesus, teve um momento, mãe, que as crianças de 6 a 12 anos, não foi isso? Disse, 13, receberam a cartinha dos pais. A nave estava toda preparada para elas, não tinha essas cadeiras aqui, só tinha as cadeiras na lateral. Eles fizeram um círculozinho de acordo com a equipe Yeshua da Dani. Cadê a Dani? A Yeshua, uhul! Falcão Dourado da Dalila. Cadê Falcão Dourado? Irmãos em Cristo da Bruninha. E está faltando a Datice. A Forja. Eita, o céu pipocou aqui, gente. Vocês têm noção não? Fizeram o círculozinho, apagamos as luzes. Qual foi o louvor que a gente colocou? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. E ficou esse louvor tocando. E as crianças foram recebendo as cartas. Essas crianças choravam. Essas crianças choravam de soluçar. Nesse momento eu estendi minha mão e falei, Senhor, que enquanto elas estão lendo essas cartas, elas sejam curadas de todas as memórias que não fazem mais parte da história delas, porque os pais delas estão aqui te buscando. E eles estão tentando ser nova criatura, eles estão fazendo a parte deles, não tira do coração delas toda essa memória. Só que depois que eu orei isso, vivi, eu comecei a chorar, Regininha, um choro de dor, de dor. Sabe aonde Deus me levou? Mais uma vez para um lugar de arrependimento. Sabe por quê? Meus filhos não tiveram isso, gente. Meus filhos não tiveram isso, Dani. Meus filhos tinham outra coisa, outra realidade. Meus filhos tinham uma realidade de briga, de depressão, de murmuração, de falta de paciência, de um casamento desestruturado. Um marido que brigava com a esposa que brigava com o marido chegava bêbado em casa, um marido promíscuo, uma esposa doida, depressiva que queria se matar. Eu chorei, um choro de dor. E olha que eu já pedi perdão a Deus e aos meus filhos. Mas evidente, Deus me levou de novo nesse lugar. E eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui e que você ainda tem filho numa idade pequena, por favor, não perca as oportunidades. Porque é isso aqui, ó, que vai criar memória no coração dos teus filhos. E lá na frente, ele vai poder ser como um Daniel e falar, meu Deus, Deus dos meus antepassados, eu te louvo e eu te busco para responder aquilo que precisa ser feito na minha vida. E Daniel orou assim. Em Daniel, capítulo 5, vem mais algo sinistro, que eu não lembrava dessa história. Eu fiquei chocada. Gente, estava tendo uma festa lá, dos reis lá, os reis lá da Babilônia. Os caras tudo torto, tudo sem Deus. De repente aparece 2 dedos. Tipo família Adams, né? Aquela mão lá. Gente, a Bíblia é clara, Mari. Eu fiquei chocada. Aparecem 2 dedos, Tice, e começa a escrever uma mensagem, Fê, na parede. Todo mundo parou para olhar. Olha, imagina o pânico, Dani. Você está ali, a gente está aqui. Imagina, a gente está aqui na casa do Senhor. Imagina aparecer 2 dedos escrevendo. Todo mundo sai correndo. Quem fica? Todo mundo vai sair correndo. Ei, me explica. 2 dedos escreveram uma mensagem ali sem ninguém perto. Quem foi chamado para interpretar? Daniel. Por quê? Porque todo mundo já sabia que era um cara diferenciado. Quando a corda aperta na vida das pessoas, será que elas te chamam? Ou será que elas correm de você? Será que você tem sido reconhecida por onde você anda como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma profeta de Deus aqui na terra? Uma pessoa entusiasmada, uma pessoa alegre, uma pessoa que, independente do problema que eu tenha para contar, independente da dor que eu esteja sentindo, eu sei que eu vou chegar perto dessa pessoa e essa pessoa vai ter uma palavra de vida para lançar ao meu coração, porque essa pessoa ama ao Deus da vida. Ou será que as pessoas acabam se afastando de você porque é melhor nem chegar perto? Eu já estou mal, se eu ficar perto dela eu vou ficar pior ainda.
E aí veio uma característica muito forte de um intercessor, que para mim foi uma chave virada. É onde eu falo da frieza, né? Suposta frieza. Vocês estão entendendo, igreja? Eu não estou falando de frieza em relação a pessoas, não. Estou falando aqui, ó. Tipo, não é frieza. Me fala aí uma palavra. Hã? É tipo uma fé muito racional. Muito racional. A ponto de as coisas que acontecerem na minha vida não me paralisarem. Porque, vamos ser sincera aqui, mulher? Vamos ser sincera. Cara, se a pessoa chega para você e conta um problema muito sério dela, você pode chorar com ela, você pode carregar a maca dela, mas depois você vai chegar na sua casa, vai abrir sua porta e sua vida está lá, não está? Agora, quando você abre a porta, é na sua casa. Eu quero ter uma fé racional. E a fé racional vem da total confiança no Deus que eu sirvo. Porque se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai contar comigo. Olha que chave. Ele vai contar comigo. Não vai ser eu que vou atrapalhar o mover dEle. Porque por muito tempo eu atrapalhei o mover de Deus na minha casa. Atrapalhei demais. Eu não quero mais ser essa pessoa que atrapalha. Eu quero ser aquela pessoa que Deus olha, procurei uma intercessora que reconstruísse o muro. E eu achei a minha serva fiel. Agora, para eu chegar nesse lugar, deixa eu te falar. É comigo, igreja. Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com meu marido. Não tem nada a ver com meus filhos. Não tem nada a ver com a minha mãe. Não tem nada a ver com a minha irmã. Tem nada a ver. É entre eu e Deus. Porque se entre eu e Deus estiver alinhado, fortalecido, e Ele realmente for o amor da minha vida, eu não vou ter raiva das pessoas, eu não vou me decepcionar com as pessoas, eu vou ter compaixão das pessoas. Porque o que é que Deus sente por nós? Compaixão, misericórdia. Estão entendendo? Aí vem a parte que eu gosto. Gostei demais dessa parte. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Quem já ouviu essa história? Daniel na cova dos leões. Cara, é sinistro. Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês. Estou acabando, tá? Fazer um resumo aqui de Daniel na cova dos leões. Fê, o povo estava para ficar doido com Daniel. Porque o povo tentava achar de todas as maneiras algo que não fosse bom em Daniel para acabar com Daniel. E eu tenho para mim que os detetives daquela época deviam ficar passando pente fino na vida de Daniel, porque eles queriam achar algo, Elisângela, que difamasse Daniel e queimasse o filme dele, para ninguém mais olhar para Daniel como um homem que era amigo de Deus, que revelasse as coisas, que fosse um profeta aqui na terra. Mas eles não acharam nada. Sabe o que os filisteus... Eles não eram filisteus, estou brincando. Eu queria falar uma palavra de impacto. Sabe o que eles fizeram, gente? Cara, olha que sinistro, rei. Eles falaram assim, tive um plano, tenho uma ideia. Já que a gente não acha nada de ruim em Daniel, vamos acabar com ele através da lei do Deus dele. Como assim? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele ia para a casa dele, que era no andar de cima. A janela da casa dele era voltada para Jerusalém. Cara, quando eu li isso, sabe o que eu me lembrei? Daquela pregação que eu trouxe do tabernáculo no deserto, porque a porta do tabernáculo era virada para Jerusalém. Daniel, 3 vezes ao dia, ele parava, Ana, o que ele estivesse fazendo, ia para este lugar, falar com Deus, orar a Deus, se entregar para Deus. Hoje eu fiz meu devocional de manhã, quando deu meio-dia, eu ajoelhei. Porque a palavra tem que começar em mim, não a ler. Tem que começar em mim. Foi uma revolução na minha vida. A partir de agora, Fê, eu vou ser igual a Daniel.
Em nome de Jesus. 3 vezes agora, no mínimo. Eu quero me ajoelhar e falar com Deus. Aí sabe o que eles falaram para o rei Dário? O rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel era top. Daniel não era qualquer cara. Vocês estão entendendo que Daniel era o cara? Qualquer pessoa queria estar perto de Daniel. E o rei Dário gostava muito de Daniel. Sabe o que os incircuncisos fizeram? Rei Dário, faz o seguinte, ó, a partir de hoje, quem ajoelhar e orar para outro Deus que não seja você, vai ser morto. Assina o decreto. O que o rei Dário fez? Assinou o decreto. Lembra da história de Esté? Que ela jejuou 3 dias para entrar na sala do trono, para tentar retirar o decreto de morte contra o povo de Deus. Só que aí o que foi que o rei Assuero falou para ela? Eu não posso cancelar um decreto, mas eu vou escrever um outro decreto, dizendo que agora o povo pode se defender. Lembra disso? Então eles não podiam cancelar decreto. Eles não podiam cancelar decreto. O rei Dário, a Bíblia fala que o rei Dário ficou triste. Ele ficou mal, porque ele falou, vai matar Daniel. E Daniel, 0 rugas de preocupação. Dava o horário dele, ele ia lá, ajoelhava de frente para Jerusalém e orava. É corajoso, né, Isabel? Pensa! Quem aqui ia ter essa coragem? Um decreto de morte. Se você ajoelhar e orar por Deus, que não seja o Deus, o rei, você vai morrer. Daniel fez o quê? Eu sei o Deus a quem eu sirvo. E ainda, eu lembro, porque a Bíblia, são várias histórias, mas elas vão se correlacionando, né? Quando eu li essa parte, eu lembrei de Jó. Ainda que meu corpo pereça, ainda que a minha carne apodreça, eu verei a Deus, adorarei o Deus da minha salvação. E não era qualquer morte, não. Quem fosse pego orando para o Deus de Israel, ia ser só jogado numa cova com leões. Daniel nem mostrou resistência. Acho que Daniel falou assim, não precisa botar algema não, eu vou, é ali. E Daniel pulou. Ele não estava preocupado. O rei nem dormiu, o rei Dário. Ele não podia fazer nada, ele nem dormiu. A Bíblia fala que ele ficou inquieto, ele ficou desesperado. E Daniel lá na cova dos leões, esperando. No outro dia, quando amanheceu o dia, o rei correu, mandou tirar a pedra e gritou, Daniel! Aí Daniel, oi! Nenhum leão tocou em Daniel. Aí eu me lembrei de uma pregação, que agora eu acabei de esquecer o que fala. Mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido isso. Alguém vai lembrar. Dani, Mari, minha irmã, por favor. Alguém lembra aí. Que fala assim, ó. Que Daniel era um homem tão de Deus, que quando ele foi jogado na cova, ele não tinha cheiro de carne. Ele tinha cheiro de quê? Alguém lembra? Esqueci. É linda essa frase. Porque ele era um homem tão de Deus que ele não cheirava a carne. Por isso que os leões não comeram ele, entendeu? Eu vou procurar e um dia eu falo para vocês. Sabe o que aconteceu? Daniel saiu da cova intacto. E os homens que jogaram Daniel na cova foram jogados lá. Porque aí o rei falou, a partir de agora, todo mundo vai orar para quem? Para o Deus de Daniel. Aí os caras foram jogados na cova. O que aconteceu com os caras? Os leões comeram, gente. Na hora. Esse era Daniel. Um homem justo, um homem íntegro. Por que ele era justo? Porque ele era íntegro. Porque ele amava a Deus de todo o coração. Ele priorizava Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele meditava na palavra. Como assim, pastor? Ele meditava na palavra? Meditava na palavra. Sabe por que ele meditava na palavra? Porque quando chega lá no capítulo 10, no 9, fala da oração de Daniel. Agora eu vou começar a pregar sobre posicionadas na brecha, amém? Capítulo 9 de Daniel, a oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel,
compreendi, olha isso, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Daniel orava. Daniel meditava na palavra. E lá no capítulo 9, depois de ele ter vivido todas as histórias mirabolantes com o Senhor, depois de ele voltar a ser um homem respeitado, eu tenho para mim que a partir daí ninguém mais podia tocar em Daniel, porque o próprio rei tinha lançado um decreto falando que era para orar para o Deus de Daniel. A vida dele estava top. Eu imagino, Débora, porque ele tinha chegado num lugar agora de descanso. Ele não estava mais preocupado, não. Só que ele lendo o livro do profeta Jeremias, onde Deus fala da maldição que tinha lançado sobre o seu próprio povo, por conta do pecado do povo, porque o povo tinha virado as costas para Deus, tinha abandonado a Deus, estava em pecado. O que ele leu? Que o cativeiro ia durar 70 anos. O que Daniel fez? Meu Deus, gente, isso é ficar na brecha. Vou repetir. Me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Posso ler um pouco dessa oração para vocês? Prestem atenção, tá? De quem é esse óculos da Andressa? Quando eu olho eu não vejo, mas aqui eu vejo. Eu tenho que olhar assim, assim. Presta atenção na oração de Daniel. Isso aqui é se posicionar na brecha. Preste atenção. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecados contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Papapá, papapá. Depois você lê lá, Deuteronômio 9, do versículo 4 até o 18. Vou ler o 18 e o 19, os últimos versículos da oração de Daniel. Presta atenção. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ele estava confessando o pecado do povo, mas ele estava se incluindo. Sabe por que ele estava se incluindo? Porque ele também era o povo. Como é que você tem se colocado na brecha pela tua casa? A tua oração tem sido uma oração só de apontamento. Senhor, ele é pecador. Senhor, meu filho. Ou você tem falado, Senhor, perdoa o nosso pecado. Senhor, tenha misericórdia da nossa casa. Senhor, tenha misericórdia da minha família. Senhor, vem com o meu casamento. Senhor, nos perdoe a mim e ao meu marido por termos pecado contra ti. Isso é estar na brecha intercessória. Porque brecha intercessória é você se colocar no lugar do pecador que ainda não consegue confessar e confessar por ele, mas significa você se incluir nessa história.
Porque você tem que ter humildade para reconhecer os teus erros também, as tuas falhas. Ara, eu vou falar um negócio para vocês. Isso é uma chave revolucionária para a nossa vida. Milagres começam a acontecer quando você entende o que é se colocar numa brecha intercessória. Brecha é lugar para mulher corajosa. E à medida que você se coloca nesse lugar, e você começa a orar, e você começa a declarar, você começa a viver experiências com Deus, que o próprio Deus, Camila, começa a te dar revelação de pecados que você nem chegou a ver. Quem é mãe aqui? Você queria ter um filho. Você hoje está na igreja, você está buscando ao Senhor, você ama teu filho. Mas deixa eu te falar, mãezinha, tu acha mesmo que você está vendo tudo que teu filhinho está fazendo 24 horas? Tá não, bem. Mas o Senhor está. E se colocar na brecha para confessar todos os pecados. Você tem se colocado na brecha para confessar os pecados dos teus antepassados? Não, pastora, não precisa, sabe por quê? Eu não vou pagar pelos pecados dos meus antepassados. Não, você não tem culpa do pecado dos teus antepassados, mas você vai continuar sofrendo as consequências dos pecados deles se você não eliminar eles da tua história. Por isso que fala-se em maldição hereditária. Por quê? Porque sem você perceber, o pecado vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Para entrar na brecha tem que ter coragem. E eu vou falar uma coisa para vocês, igreja. Porque eu não tenho vergonha, não. Quem me conhece, principalmente a minha liderança, sabe. Eu não estou no altar e não sou pastora porque eu sei tudo e porque eu sou perfeita. É porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Estou aprendendo. Ontem lá no Ser Mulher fizeram a pergunta, né, Débora? Eu falei, vixe, não sei responder isso não. Débora, pergunta para o Marcos, na próxima aula é a resposta. Vou perguntar para o Rodrigo também. Você sabia que eu fui descobrir esse caminho da brecha agora, recente? Só em julho que eu fui descobrir isso. Só em julho que eu fui entender o que é se colocar numa brecha intercessória. Só a partir de julho eu comecei a me ajoelhar para confessar o pecado. Do meu cônjuge, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, do meu cunhado, do meu sobrinho. E a Mari sabe. Minha irmã sabe. A resposta é quase que imediata. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é real. Deus não mente. A palavra dele tem que se cumprir. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu? O segundo? Estou à procura daqueles que se colocam na brecha para reconstruir os muros. Agora olha isso aqui. Isaías 61:4. Isaías 61:4. Ah, não vai colocar, né? Porque eu estou repetindo. Peraí. Mas você decora. Isaías 61:4. Olha o que fala essa palavra. Olha aqui, ó. Não, eu vou começar do 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Isso está falando sobre Jesus. Mas eu tomo essa palavra para a minha vida. Você toma para a sua? Olha o que está falando aqui, ó. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Você está sendo chamada hoje como um profeta na tua história, na tua casa e na tua família, para
está na brecha pela tua vida, para você cantar o hino da vitória. Nós não somos chamadas para ser passivas. Passividade é coisa do inimigo. O inimigo que quer paralisar, congelar, mas Deus manda a gente prosseguir. Avança, prossegue, marcha, voa com asa como águia, corre com os cavalos. Agora, qual é a nossa principal arma de guerra? Oração. Qual é a nossa arma de guerra? Jejum. E eu vou repetir aqui hoje, para glorificar o Senhor, o que eu falei na aula ontem. A maior inspiração para a minha vida é minha irmã. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já viu minha irmã triste? Pode levantar a mão. Ninguém, né? Ela não fica. Quem aqui já viu minha irmã murmurar? Levanta a mão. Ninguém, né? Ela não murmura. Quem aqui já viu minha irmã desanimada? Ninguém, né? Ela não fica desanimada. Deixa eu te falar. Ela não é perfeita, não. Mas sabe por que ninguém vê essas coisas dela? Porque o que ela tem para passar, ela passa de joelho dobrado, amando a Deus e orando da madrugada por todas nós. Sabe por que a vida dela flui? Porque ela se põe na brecha pela tua vida e pela minha vida todos os dias. E quando ela vai orar pela vida dela, sabe qual é a oração que ela faz pela vida dela? Cara, essa oração da minha irmã mudou a minha vida. Sinistro. Turma de mulher única. Minha irmã era minha líder em treinamento junto com a Mari do Dudu. Aí minha irmã foi dar uma aula lá, que eu não lembro qual era. Tu lembra qual era? Também não lembro, não. Mas também não importa a aula que foi. Importa o que eu vou contar. E a minha irmã falou assim, ó, que a oração dela, a oração que ela faz pela família dela, sabe qual é? Cara, olha isso, Fê. É sinistro, gente. Estão preparadas? Quem aqui é profeta? Isso é para aprender. Não é para humilhar ninguém não, tá? Porque senão a primeira a ser humilhada seria eu, né? Seria Joe. A oração da minha irmã é assim, ó. Deus, que o meu marido e meu filho olhem todos os dias para mim e falem, que mulher forte. Porque a minha irmã fala, está repreendido em nome de Jesus, qualquer pessoa ter peninha de mim. Sabe o que é isso? Identidade de filha. E eu vou te falar, eu sou irmã. Nós temos secreto e bastidores que ninguém sabe. E a minha irmã é normal, ela tem carne e osso, tem sangue. Tem dias que ela me liga. Flávia, quando ela fala assim, é porque o diabo não pode ouvir. E quando é muito grave, ela escreve porque ele não sabe ler. Mas tem dias que dói. Tem dias que chora. Mas o chorar nem eu vejo. Porque é uma profeta. Tem relacionamento com Deus. Ajoelha todos os dias. E o segredo maior é a intercessora. Se coloca na brecha, ora pelos outros. Quando é que foi que a sorte de Jó foi mudada? Quando? Quando ele orou pelos amigos. Aí às vezes a gente fica naquela vidinha cristã. Senhor, a minha vida, olha para mim, Senhor, muda a minha história, meu casamento, meus filhos, pobre de mim, coitada de mim. Vai orar pelo teu irmão. Vai carregar a maca do teu irmão. Que aí quando você chegar na tua casa, você vai até dar graças a Deus pela casa que você tem. Porque quando você começa a ver a dor do outro, pastor, é porque você não sabe da minha dor. Irmãzinha, deixa eu te falar, eu sou pastora. Eu cuido de vidas, eu sou pastora há poucos anos. Mas eu já cuido de casais há muito tempo ao lado do meu marido. Sempre vai ter uma história pior que a tua. Pasme. Sempre vai ter uma história muito pior que a sua. Aliás, diga-se de passar, se o teu problema é teu casamento, dê glória a Deus e perdoa logo teu marido, porque vocês não têm noção as histórias que a gente tem enfrentado e vivido com os filhos agora, por conta do que o inimigo, o diabo, está fazendo com a cabeça das crianças. E você está aí perdendo tempinho.
Ajoelha e ora, vai ter relacionamento com Deus, vai buscar o Senhor, se converte, se quebranta, busca o Senhor, prioriza o Senhor, esteja na presença de Deus, ame ao Senhor, ame vidas, ore por pessoas, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você pode estar passando o deserto que for, mas glória a Deus, minha irmã, você tomou banho hoje, você dormiu numa cama, você comeu, eu tenho certeza que você comeu, porque se alguém aqui não tiver comido hoje, porque não tem comida nem pão, pode levantar a mão que a gente depois daqui vai comer em algum lugar. Segunda-feira eu fui lá, Reina Carol, eu vi que vocês estão aí. Estão aí. Fazer minha unha maravilhosa. É minha. Mas elas que colocam em mim. E a Carolzinha me mostrou uns vídeos, né, Carol? Que eu fiquei muito mal, gente. Porque o diabo, deixa eu te falar, minha irmã. Cara, a aula de ontem, né, Débora? A aula de ontem, Débora era de Débora. Não era da Débora, era de Débora. A gente até lembrou da ministração da pastora Yuná sobre Débora. E falou muito da batalha da nossa mente, né? Deixa eu te falar, minha irmã. O diabo, ele vai fazer de tudo para te distrair com probleminhas pequenos. Sabe por quê? Porque enquanto isso, ele cerca a tua vida, a tua família, os teus filhos, com coisas que quando você se deparar, aí vai ficar mais difícil você contra-atacar. A Carol me mostrou uns vídeos dessas pessoas que hoje em dia se identificam, não é mais nem como lésbica, nem como gay. É como animal. Carol me mostrou um vídeo de uma mulher de São Paulo, do rato, né, Carol? A mulher de São Paulo, ela tem certeza que ela é um rato, Fê. Fê, ela fez plásticas, a gente nem entendeu o que ela fez, não foi, Carol? Ela fica toda suja. Ela colocou uns bigodes de rato, colocou orelha de gato, e ela anda assim, ó, endemoniada. Eu fiquei mal quando eu vi, eu fiquei passando mal, não foi, Carol, que eu fiquei mal pra caramba? Aí depois a Carol falou assim, tem uma que é a serpente. Ela põe uma roupa de cobra, ela vai pro shopping. Gente, e o vídeo que a Carol me mostrou, me corrige, Carol, se foi no da cobra. A cobra, o demônio, nem sei como é que chama, está andando no meio do shopping e uma família atrás com criança. Não foi, Carol? Que mostra as criancinhas vendo aquilo. O diabo. É o diabo. Cachorro, tudo quanto é animal. Eu fiquei tão nervosa na hora, que eu falei para a Carol e para a Renata. Eu falei, gente, eu vou começar a orar. Porque eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei, Fê. Eu não sei o que eu ia falar. Eu ainda falei para a Carol, acho que se eu vejo isso, eu falo, cobra, vai para o mato, cobra não vem para o shopping. Porque as crianças estão vendo. O que a gente faz, Ana? Sabe o que a gente faz? A gente acorda e se transforma em uma mulher de oração e de intercessão. A gente olha para uma situação dessa e tem que doer no nosso coração. Pode perguntar para a Carol, fiquei mal, não fiquei, Carol? Eu fiquei muito mal. E desde segunda-feira esses vídeos não saem da minha memória. Eu fiquei muito mal. Porque não é possível que isso esteja acontecendo com as pessoas e a gente não se comova. E a gente não se importe. Porque a gente está perdendo tempo só pensando no nosso probleminha. Porque depois desses vídeos, qualquer problema que você vier me contar, eu vou falar, é pequeno, minha irmã. Ajoelha, ora, começa a semear novas sementes que tu vai ver o milagre. Agora deixa eu te falar, se levanta para os teus filhos não caírem nessa garra do Satanás que quer destruir a tua casa. Pega na mão do teu cônjuge, perdoa ele, vai ser feliz. Para os teus filhos saberem que casamento é bom. Que homem e mulher foram feitos para casar. Que não é para mulher virar homem, nem para homem virar mulher. Só que isso depende de você. Para de bobagem. Levanta e marcha. Vai orar, vai interceder, vai ler a palavra. Vai ler a palavra, você está aflita. Lê a palavra, você está triste. Lê a palavra, você está chorando. Lê a palavra, você está agoniada. Vai para a igreja. Não fica em casa. Quanto pior você tiver, mais você venha para a igreja. Porque aqui é um ambiente santo, que vai ter pessoas para te ajudar e te carregar. O diabo está ao redor, rugindo como se fosse um leão, esperando alguém para que ele possa tragar.
É luta, gente. E para mim não vale só eu e minha casa servir ao Senhor. Não vale. Eu não quero que só eu e minha casa sirvam ao Senhor. Eu não quero ver nenhum dos nossos pequeninos se perdendo. Eu hoje tenho um neto, Filipe. Em março vou ter outro, Pietro. Olha a responsabilidade da gente. Eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance para os meus netos ter um mundo melhor para eles, dentro das possibilidades, porque eu sei que Jesus está voltando. Se o teu filho não estiver vindo para a igreja, ele não vai vir para a igreja, irmã. Se o teu filho não estiver ajoelhado para orar, ele não vai ajoelhar para orar. Se o teu filho não estiver tendo relacionamento com Deus, ele não vai ter relacionamento com Deus. Se teu filho estiver desonrando teu marido, e for mulher, vai desonrar o marido. Se for menino, vai ser capacho da mulher. Que é a troca de papéis. Deus olhou e procurou alguém que se colocasse na brecha para restaurar muros. Isaías 58:12. Olha essa palavra. Essa palavra eu tenho declarado todos os dias na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos pequeninos dessa igreja. Perde tempo não, mulher. Sacode a poeira. Sabe? Vai marchar. Perde tempo mais não. Busca o Senhor de todo o teu coração, faça a tua parte. Daniel buscava a Deus de todo o coração dele. Daniel não negociava a presença de Deus. Por isso que ele era um cara justo, íntegro, reto. Por isso que ele não se abalava. As emoções de Daniel não se abalavam, porque a Bíblia não me fala que abalava. Quantas vezes aí foi lançar morte para Daniel? Tem que morrer, porque não sei o quê. Agora joga na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. 7 vezes mais forte. Nem a roupa tinha cheio de queimado. Por que você está com cheio? Como é que foi a frase, Mari? Da fumaça? Foi a mulher do Edwin? A mulher do Edwin, a Nancy, que escreveu Mulher Única. A Mari foi fazer Homem ao Máximo com o Maurício, não foi? Ela foi ler o capítulo para o Maurício. Eles viram para a igreja, ela foi ler o capítulo para o Maurício. E aí a Mari falou essa frase para mim. E um dia a gente vai pregar sobre isso, Mari, me lembra. Porque a Nancy fala para o Edwin. Vem cá, Mari, eu não lembro. Ela fala assim para o marido, ela fala, a gente nasceu para viver na brasa do Espírito Santo. Eu não consigo mais viver na fumaça. Você não vai aplaudir, não? Há pouco tempo aqui, ó, Brasília estava cercada de fumaça por causa das queimadas, não era? Quando eu cheguei em Curitiba, que eu abri minha mala no hotel, a Pri do Rio, que estava no mesmo quarto que eu, a Pri tomou um susto e falou, misericórdia, pastora, que cheiro é esse? Eu falei, Pri, minhas roupas estão tudo defumadas, e não consegui lavar, porque não sei que tem fumaça para tudo quanto é lado. Eu fiquei 9 dias em Curitiba fedendo. Eu até brinquei com as meninas, eu falei assim, gente, eu vou chegar lá na Infol, vou botar a mão na minha cabeça, achar que eu sou maconheira, né? Porque eu só fedo a fumaça. Gente, todas as minhas roupas, até as íntimas, estavam fedendo a fumaça. Quem fica na fumaça, fede. Agora, quem entra na fornalha, sente o poder de Deus. Amém? Compartilhar aqui algumas coisas que eu escrevi para a gente finalizar. Eu vou falar de Daniel, mas eu quero que você coloque o seu nome, amém? Daniel era um homem de oração. Muito bem. E aí, só elas vão falar? Amém. Mas eu acho que não vai precisar repetir tudo não, só vai ficar muito demorado, amém? Repete no coração aí. Olha o que eu escrevi aqui. Não há uma menção na Bíblia que fale sobre Daniel estar cansado ou desencorajado. Meu Deus. Olha o poder do relacionamento com Deus. Cara, porque ele passava problema pra caramba, ele era perseguido.
E não há uma menção na Bíblia que fala, pobre do Daniel, ele cansou. Não. Forte, ousado, corajoso, guerreiro. Olha isso. As orações de Daniel movimentavam o céu. Isso eu escrevi e eu quero para a minha vida. E eu, quando chegar em casa, eu vou escrever no meu caderno de devocional. E todo dia eu vou escrever isso no meu caderno de devocional. Pega aí. Presta atenção, Dalila. Paulinha, tá ligada? As orações de Daniel movimentavam o céu e abalavam o inferno. Meu Deus! Eu quero que as minhas orações movimentem o céu, abra o céu dentro da minha casa e eu quero abalar o inferno. Olha isso. Nada afastava Daniel da sua hora de oração. Orar era a sua principal ocupação. 3 vezes ao dia, ele parava tudo que estava fazendo para falar com o Pai. Isso. Não tinha cheiro nenhum de carne, só tinha o espírito. Meu Deus, é isso, obrigado. Eu lembrava que era uma coisa muito legal e eu não lembrava na hora. Gente, Igor e Débora, vem para cá. Que dia é hoje do mês? 30? Para o mundo, véspera de Halloween, né? Está repreendido em nome de Jesus. Para o crente, véspera da reforma protestante. Aleluia. Inclusive, amanhã é meu aniversário de casamento, gente. Eita glória! Até lembrar o pastor. Vou lembrar o pastor, né? Que amanhã é aniversário de casamento. Que a vida está tão corrida. Mas glória a Deus. Deus é tão bom, gente, que eu e o Rodrigo, a gente está ficando cada vez mais racional, então a gente nem se importa mais com essas coisas, sabe? Porque, meu Deus, é muita coisa para fazer. Se eu for me entristecer porque não mandou a flor, e agora nem adianta mandar chocolate, né? Porque se você não estava aqui semana passada, eu fui liberta do doce, então também não adianta mandar chocolate, né? Enfim, mentira, porque eu ainda estou comendo um pouquinho, eu só não como muito mais. Mas hoje, quando eu tirei o dia hoje para ficar em casa, eu recebi tanta mensagem hoje, quem mandou mensagem hoje eu vou responder, tá? Mas é porque, Fê, sabe aquele dia que você fala assim, cara, hoje vai ser um dia diferente na minha vida? Dani, eu senti que hoje era um dia que Deus ia me levar para um outro nível. E eu falei, hoje eu vou me guardar. E essa palavra mexeu tanto comigo. Porque eu pude ver o tanto de tempo que eu estou perdendo. O tanto de tempo que eu estou deixando de ajoelhar e orar. De falar com Deus. Porque todo mundo vive na correria. Eu sei que todo mundo vive na correria. A correria é grande, imagina a gente. Mas sabe, isso é tudo desculpa. Porque, pelos encargos que Daniel tinha, ele não era à toa. Ele tinha muita responsabilidade, ele tinha muita obrigação na vida dele. E eu fico pensando, imagina, só imagina, tá, gente? Vocês entendem no espírito agora? Amo vocês. Imagina, Alcione, se eu e o Rodrigo, a gente chega aqui amanhã e lança um decreto nas gerações. Que todas as ovelhas das gerações têm que vir 3 vezes ao dia aqui orar. Isso é uma tragédia, né? Mas porque às vezes, todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem sua vida, tem sua rotina, tem sua correria. Mas será que a gente não pode viver algo novo com Deus e experimentar isso? Essa palavra mexeu tanto comigo, gente. Essa palavra me inquietou tanto por dentro.
Enquanto eu preparava essa palavra, eu chorava, eu ria. Vinham memórias à minha mente. Vinham coisas no meu coração. E a primeira coisa que eu decidi, assim, de cara, foi falar para o Senhor: Senhor, me ajuda. Mas eu quero ter o legado de Daniel. Eu quero orar 3 vezes ao dia. Mas orar mesmo, não é... Porque eu não sei quem foi que foi perguntado, assim, quanto tempo que tem que orar. Alguém famoso. A Sandra vai pesquisar para mim no Google. Alguém famoso foi perguntado assim: quanto tempo tem que orar? 5 horas? Foi Billy Graham? Billy Graham. Foi Billy Graham, gente. Quanto tempo tem que orar? 5 horas, 2 horas, 3 horas? Aí ele respondeu assim: não, pode orar 5 minutos, mas não fique 5 minutos sem orar. Olha Então orar, a gente ora. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ora. Eu tenho certeza que quando mulher de Deus fala com Deus o dia inteiro. Nós somos monotemáticas, nós só temos um assunto: Jesus. Então eu tenho certeza que a gente entra no banho e fala com Deus, a gente está cozinhando, fala com Deus. Eu estou passando roupa, hoje eu passei 7 camisas sociais do João. Penso tanto que eu sei passar camisa social. 7 camisas sociais, eu levei 3 horas e meia passando essas camisas sociais. Eu sou péssima para passar roupa, mas eu passo. E o Senhor vai me aprimorar passando roupa. Eu sei que o Igor passa bem roupa, ele que passa a roupa da Aninha. Vou fazer umas aulas com ele. A gente ora. Mas sabe, eu falei assim, mas não é só essa oração que eu quero. Eu quero que o Senhor veja que eu parei tudo. E eu me prostrei. Para glorificar. De onde Ele me tirou. Onde Ele tem me colocado. Tudo que Ele tem oportunizado a gente de viver, todos os milagres, as transformações, as curas, as dores e as lutas. Sabe por quê, igreja? A dor e a luta é educativo. Porque muitas vezes é a dor e a luta que vão te levar para um lugar de arrependimento, para o teu coração ficar quebrantado, contrito, para você mudar as suas atitudes. Aliás, essa é a ideia da maldição de Deus. A maldição não é o diabo mexendo na tua vida. A maldição é Deus corrigindo a tua rota. Lembra que eu falei aqui, usei uma pregação do Vitor, que ele falou alguma coisa da dor. E lá em Curitiba, o pastor Cote fala muito isso. Que tem ferida que fere para curar. Quando você precisa fazer uma cirurgia, que você está com algum problema no seu corpo, em algum órgão, quando você vai ao médico, qual o primeiro instrumento que ele pega? O bisturi. Ele te fere para te curar. E Deus também é assim. Ele às vezes precisa ferir a gente para a gente se tocar, para a gente acordar, para a gente buscar mais a Ele, para a gente se quebrantar, para a gente parar de frescura, para a gente parar de besteira, para a gente parar de reclamar, para a gente parar de ser ingrato, para a gente parar de murmurar. Porque a palavra de Deus fala que Ele corrige o filho a quem Ele ama. Quem é filho de Deus aqui? Então Ele vai nos corrigir, porque nós somos filhas. E eu estou muito grata a Deus. Camila, Deus me levou para um outro nível hoje. E eu pude compreender que quando a gente está na presença de Deus, Ele sempre tem um novo nível para nos levar. A gente só não vai se a gente paralisar e se distrair. Porque Ele quer nos dar mais. Se a gente orava, Ele quer nos levar para um lugar de intercessão também. Ele quer levantar a gente como profeta. Ele quer entregar, Ele quer curar a nossa história, quer restaurar a nossa vida, quer que a gente se torne restauradores de brechas, para que através da nossa vida nós possamos ser instrumentos dEle para restaurar vidas. Porque nunca é só sobre nós, é sobre um povo. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, Deus falava sempre do povo. Era o povo de Deus. Era o povo de Israel. Era o povo hebreu. Então, cada personagem desse que a gente lê as histórias, não está falando de uma pessoa, não é sobre Daniel. É sobre um povo que se levanta
para interceder na brecha por toda uma nação. E eu quero te convidar a sair daqui hoje e ter uma conversa tete a tete com o Senhor. Se arrepender das distrações, se arrepender do tempo que você não está com Deus, porque está distraído fazendo outras coisas. Não estou falando aqui que é para parar de trabalhar, nada disso. Não. Vocês estão entendendo, né, gente? Vocês são mulheres adultas. Eu não preciso ficar aqui no beabá, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até porque crente tem que dar bom exemplo. Crente tem que ser o melhor no trabalho, crente tem que ser o melhor na vizinhança, crente tem que ser o melhor em todos os lugares, porque é o nome de Deus que a gente está glorificando. E eu quero falar algo aqui para vocês. Se você está aqui hoje à noite, é porque Deus quer te levar para um outro nível. Se coloque nesse lugar e fale para Deus: Senhor, se o Senhor procurar quem se coloca na brecha, o Senhor vai me achar. Me ensina, Senhor, a entrar nesse lugar. Me conduz a esse lugar. Pode ficar de pé, por favor. A gente vai cantar mais uma vez o louvor, porque é impressionante, né, Débora? Débora, vê se eu não quebrei o microfone, pelo amor de Deus, que a coisa pega esse, né? Testa aí, Débora. Tá bom? Eu não sei quantas estão aqui que sabem disso, mas quando a gente começou esse culto Quebra o Meu Vaso das mulheres, esse louvor faz parte da história, né, do Quebra o Meu Vaso. Eu acho que se a gente fosse voltar lá atrás, eu até mudaria o nome do culto. Ao invés de Quebra o Meu Vaso, ia ser com muito louvor. Mas desde que a gente começou esse louvor, tem sido o nosso grito de guerra, né? Quase toda quarta a gente acaba cantando ele. E quando a gente não canta, eu sinto falta. E hoje à tarde, fechando a palavra que Deus me entregou, eu fiquei pensando nesse louvor. E antes da gente cantar, eu vou ler a letra dele, que eu acho que vai ser um fechamento dessa palavra. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Você está orando. Se você estiver orando, você não vai sentir mais fome. Você vai ficar saciada. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O que a palavra de Deus fala? Que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Você tem sido justa? O que é ser justa? É amar a Deus sobre todas as coisas. É obedecer aos mandamentos dEle, aos princípios dEle. É morrer para você e para o outro viver. É pegar a sua cruz e seguir Jesus. É obedecer aos princípios, é cumprir os mandamentos. Será que a gente tem sido justa? Porque a palavra de Deus fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, ao invés de perguntar a Deus, por que você está demorando a realizar meu milagre? Pergunte para Deus: Deus, aonde está me faltando a justiça? O que é que ainda tem em mim que te desagrada? E aí fala: basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quem ora, descansa. Quem ora, entrega. Quem ora tem paz. A gente espera o tempo do Senhor. Porque quem ora, todos os dias encontra com Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. E aí fala assim, ó, então louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Meu Deus, o que é o louvor?
palavra de Deus fala que Ele está atrás dos que adoram em espírito e verdade. O que é ser um adorador? É cantar? Não, adorador é adorar. É avodar. Rodrigo tem pregado sobre isso aqui. É eu me colocar na presença de Deus de todo o meu coração. É eu falar com Deus de dia e de noite, 24 horas por dia. É eu amar a Deus. É eu me sujeitar a Deus. E aí fala, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa. Louve. O seu louvor invade o céu. Rejeita a oração. Oração é alimento.